Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos para a aula 3, onde nós vamos falar sobre Git e versionamento. Então vamos dar uma visão mais clara aqui que a gente tem, né? Então o que é o versionamento? O versionamento é a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. Então quando a gente está falando lá sobre o desenvolvimento de um sistema, igual a gente já comentou, ele vai sofrendo alterações ao longo do tempo. E principalmente se a gente estiver trabalhando com equipes de pessoas diferentes, ou até mesmo se a gente estiver trabalhando individualmente, a dificuldade, uma das principais dificuldades que a gente tem é de sincronizar os códigos quando mais de uma pessoa modifica. Mas para a gente também, quando a gente trabalha, a gente conseguir manter um histórico de alterações, porque talvez você vai e faz algum código e etc., e esse código pode dar um problema, impactar na sua aplicação. Então, se você tiver o versionamento, você consegue voltar pelas versões anteriores e assim poder corrigir aquela mudança, aquele código que causou um bug, ou quando você estiver trabalhando em equipe, você vai conseguir, a partir do versionamento, sincronizar esses códigos que estão disponíveis aí em forma separada para cada uma das pessoas. O versionamento ele pode ser usado em projetos de qualquer porte, porque a gente consegue criar o versionamento, inclusive se a gente estiver trabalhando individualmente na nossa própria máquina, dá para fazer isso, mas dá para fazer também criando em servidores distintos. E o que a gente vai trabalhar vai ser o Git, que é a versão que ultimamente anda tendo maior popularidade, que é um controle de versão que ele é baseado em repositórios. Então imagina que cada vez que você cria um repositório, você está criando uma pasta onde você vai poder colocar arquivos de um determinado projeto ou apenas um projeto inteiro. Então você vai criar um repositório e nesse repositório você vai colocar o seu conteúdo lá do seu projeto ou dos seus projetos que você vai estar vinculando lá dentro. O fluxo do Git ele funciona como se a gente tivesse em três árvores. Primeiro a gente tem a primeira árvore aqui, que é o Working Directory, ou seja, o diretório de trabalho. É onde a gente está trabalhando com os arquivos que a gente está localmente criando. Então, enquanto eles estiverem aqui no diretório de trabalho, a única pessoa que tem acesso a esses arquivos somos nós que estamos trabalhando sobre ele. E todos os arquivos que são criados ou que são modificados, eles pegam o status modified. Ou seja, a gente tem uma marcação falando que esses arquivos eles estão diferentes do diretório principal. A segunda árvore, que é a index, é onde a gente tem os nossos arquivos que serão duplicados. Como assim arquivos que serão duplicados? Quando a gente modifica, depois da gente fazer uma modificação, seja para uma correção de bug, seja para uma adição de uma nova funcionalidade, ou seja até mesmo na criação do projeto do zero, a gente precisa de adicionar esses arquivos modificados para a nossa index. Para que de forma que esses arquivos que estão na index, seria como se fosse o seguinte, esses arquivos estão prontos para serem publicados, mas eles ainda não foram publicados. E a partir do momento que você faz o commit, você faz a publicação desses arquivos lá para a principal. Então, o processo do Git é muito simples. Você tem o seu repositório principal, vamos dizer assim, e aí você pega e faz uma cópia dele para o seu local de trabalho. Então imagina que esse aqui como se fosse a versão final, aqui onde está na rede, e aqui no seu Working Dir é a sua área de trabalho, a sua pasta de trabalho, como se fosse aqui o seu ambiente de produção, aqui o seu ambiente de desenvolvimento. Você clona do ambiente de produção para o seu ambiente de desenvolvimento, você faz as mudanças necessárias, aí você adiciona ela para a index, e aí na index você consegue fazer uma revisão, solicitar para que outra pessoa verifique se o código está tudo ok. A partir do momento que foi feita essa revisão, você faz o commit e esse código passa a ser adicionado também dentro da versão de produção. O fluxo de desenvolvimento é esse. A gente tem a característica que quando o arquivo está na index, ele tem o status de staged, e quando ele está na read, ele passa a ter o status de committed. Então, o status do arquivo pode ser modified, staged ou committed, dependendo de qual nível que ele está no fluxo de desenvolvimento. O GitHub.com é uma solução gratuita que a gente tem, que a gente vai estar trabalhando, que é uma forma de armazenar os seus repositórios na internet. Então é como se fosse um servidor de aplicação que você consegue disponibilizar seus diretórios lá dentro dos seus repositórios. O GitHub hoje em dia ele se tornou uma ferramenta muito interessante, porque muitos headhunters, muitas pessoas que estão procurando que outros procurando
por exemplo, profissionais para trabalharem, eles olham também quais foram os projetos que vocês produziram, quais foram os projetos que vocês contribuíram dentro do GitHub. Então é muito importante você manter uma conta lá e subir os projetos que vocês vão desenvolvendo e etc, para tornar como se fosse o seu portfólio. Então seria como se fosse o nosso portfólio de desenvolvimento. Nessa aula agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar uma conta no GitHub e para fazer a criação de um primeiro repositório. Lembrem-se, a gente já instalou o Git na última aula, então a gente já está com tudo pronto para a gente conseguir trabalhar com o diretório como imaginando aquele que está no GitHub sendo a versão de produção e na nossa máquina sendo a nossa ambiente de desenvolvimento, ok? Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou entrar no site do GitHub, vou entrar aqui no navegador. Eu vou entrar aqui como modo anônimo porque eu já tenho uma conta e ela inclusive está logada, então eu vou precisar de entrar aqui com uma modo anônimo para poder fazer a criação de uma nova conta aqui. Quando eu entrei no site, basta eu vir aqui nesse botãozinho ou clicar aqui no Sign Up, ou vocês já vão ver que já tem a tela aqui para a gente poder preencher os nossos dados para registrar. Então é bem tranquilo. Então eu vou vir aqui e vou criar username, aluno, teste, fic. Ele não pode ter underline, não, desculpa. Vou pôr sem os underline aqui. Aluno, teste, fic. Nesse caso aqui deu certo. Eu vou utilizar o e-mail, talvez vai dar problema com o meu e-mail aqui, deixa eu pensar. Eu vou utilizar o meu e-mail do IFTM, eu acho que ele já tem. Deixa eu ver se o meu outro e-mail aqui está funcionando. Já tem também. Eu tenho um do Hotmail aqui, vou trabalhar com ele. Ok? Aí eu vou colocar a senha aqui. Vou colocar a senha. E aí eu vou fazer o cadastro. Aí ele vai pedir para mim poder solucionar aqui um probleminha aqui, né? Ok. Só validação para ver se eu não sou um robô. Aí se eu quiser aqui marcar para receber, eu não quero receber notícias, então eu vou só clicar aqui direto, Join a Free Plan, ou seja, entrar em um plano gratuito. Aí ele vai pedir aqui para você marcar o que você é, no caso eu vou marcar aqui estudante, número de experiência que eu tenho, você escolhe aqui nono e um pouco, moderado ou muito. E aí, o que você vai utilizar? O GitHub, no caso, a gente vai utilizar para aprender a codificar, aprender o Git, o GitHub e gerenciar o projeto. Obviamente, essas seleções aqui, tanto faz aqui, só para você fazer o cadastro mesmo. Aí agora ele vai pedir para me verificar no meu e-mail. Vou entrar lá no meu e-mail para me poder estar marcando o que eu recebi. Ok? Eu vou dar um corte aqui, assim que eu entrar lá no meu e-mail, eu já volto para vocês. Olha aqui, ele está aqui, aí agora basta eu vir aqui, ó, verificar meu endereço de e-mail, cliquei aqui para verificar, prontinho, já está criada a minha conta. Se eu vier agora, eu já consigo fazer a criação de repositórios e etc. Eu vou clicar aqui por enquanto, esse aqui, ó, pular isso por enquanto, só para a gente poder deixar essa tela aqui inicial do GitHub. Essa tela vai ser aqui quando vocês logarem, quando vocês entrarem na sua conta do GitHub da outra vez, vai aparecer essa tela aqui, ok? Então a criação da conta do GitHub é muito importante, que a gente vai utilizar o GitHub para poder submeter nossos projetos, etc. E até mesmo para poder, os projetos de algumas disciplinas vão ser corrigidos pela submissão aqui no GitHub. Então nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a criação de um repositório aqui dentro do GitHub, como que vocês fazem para configurar ele, ok? Então pessoal, até a próxima, tchau!